Este audiobook foi produzido nos estúdios dos Comunicadores Sem Fronteiras. Superando a Tragédia. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista Lagoinha, primeira edição, maio de 2011. Introdução. A tragédia pode estar presente na vida dos parentes, amigos, conhecidos, vizinhos, pessoas que enfrentam momentos de dor, tristeza e desolação. Ela surge para desestruturar, tirar do lugar de conforto, tirar a paz e até mesmo minar a fé. Quando a dor chega e é estabelecida, vêm as lágrimas, o gemido, a ansiedade, o desespero, e tudo isso pode destruir a comunhão com o Senhor. Por isso, nesta mensagem, vamos falar sobre a superação da tragédia através da restauração que vem de Deus num tempo de angústia e aflição, no qual parece não haver vida, mas somente grande tormento. Isso aconteceu com um homem da Bíblia, Jó. Veremos a tragédia na vida dele de uma maneira jamais experimentada por nenhum de nós. Muitas vezes somos sensibilizados com a dor de outras pessoas. Ao vermos a aflição do outro, podemos ser consolados quando entendemos que a dor da outra pessoa é maior do que a nossa. Passamos a ver o cuidado de Deus com a nossa vida, não nos dando fardo maior do que possamos suportar, conforme Jesus disse: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve." Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não foi o livro de Gênesis o primeiro a ser escrito, mas o de Jó. Como reflexão, veremos o primeiro, segundo e o último capítulo deste livro. Isso porque entendemos que a tragédia tem um começo, mas também um fim. E muitas vezes as coisas mais importantes são reveladas no fim. A dificuldade, a tribulação, as dores da vida não duram para sempre. A única coisa que dura para sempre é o amor de Deus, é a misericórdia do Senhor. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações capítulo 3, versos 22 a 23. O amor do Senhor não tem fim. Estamos vivendo tempos difíceis em nosso mundo. A família tem sido banalizada porque o inimigo tem que se concentrado em destruí-la. Talvez você esteja vivendo algo assim, vendo a sua família tão frágil, tão vulnerável aos ataques de Satanás. É a crise conjugal, crise na criação dos filhos, crise nos valores. São tantos os problemas que a família parece perdida. A própria educação moderna está perdida e as instituições não sabem o que fazer para reverter essa crise. Podemos dizer que pelo menos 6 áreas básicas da nossa vida são atacadas pelo inimigo, as quais vamos encontrá-las no livro de Jó. São elas: o relacionamento com Deus, as finanças, os filhos, a saúde, o casamento e a amizade. O alvo do inimigo na sua e na minha vida, desde a época de Jó até os nossos dias de hoje, é a destruição dessas 6 áreas. Então, vamos à nossa reflexão, que o Espírito Santo ministre ao seu coração nesta hora. Pai, no poder transformador da sua palavra, nesta hora, que a tua palavra nos edifique, nos console, nos exorte, nos conceda a tua graça, a tua sabedoria, que os corações estejam abertos para o Senhor, para receber da tua graça, sabedoria e da revelação da tua vontade, e que cada coração possa ouvir a tua voz. No nome de Jesus, amém. O relacionamento com Deus. No primeiro capítulo de Jó, vemos que o próprio Deus proclama o caráter de Jó. Veja o versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Na Bíblia está escrito que Deus conhece os que são seus. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Ele nos vê, ele sabe quem somos, da mesma maneira como o Senhor conhecia Jó. Ele conhece você, sabe o que você faz e o que você não faz. O Senhor conhece os seus pensamentos, desejos, todos os seus sonhos. Deus reconhece e elogia Jó pela integridade, por causa da piedade deste.
Entretanto, Satanás levantou suspeitas sobre as motivações dele e, de forma sutil, questiona as motivações de Jó, o porquê de Jó servir a Deus de maneira que servia. Em Jó, capítulo 1, versos 9 a 12, está escrito: Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em todo poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás levantou suspeitas sobre a fidelidade de Jó a Deus. E a primeira suspeita que ele levanta é a de que Jó servia a Deus por interesse. Diz o verso 9: Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Satanás disse que Jó servia a Deus porque o Senhor fez dele um homem rico. Satanás acusou Jó de amar mais o dinheiro, a saúde e os filhos do que a Deus. Mas o Senhor confia na fidelidade de Jó, o considera verdadeiramente justo e fiel, e por isso permitiu que Satanás tocasse em tudo quanto ele possuía para provar que ele o amava e temia verdadeiramente. Jó, capítulo 1, verso 12 diz: Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó não tinha conhecimento do que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele não sabia da conversa que estava acontecendo nas regiões celestes, mas Deus confiava que Jó passaria pelas duas provas e reverses sem blasfemar contra ele. Portanto, se Jó naufragasse, se ele não temesse a Deus e blasfemasse contra o nome dele, não era o nome de Jó que seria escarnecido, mas o nome, a reputação de Deus. Na nossa vida, não somos os nossos nomes que estão em jogo, mas o nome de Deus. Muitas vezes, quando há um escândalo, quando um pastor pratica determinados pecados, não é o nome desse homem que está sendo envergonhado, mas sim o nome do Senhor. Quem sabe você já conheceu alguém que era cheio de Deus, que caminhou com o Senhor, mas infelizmente essa pessoa não suportou os ataques do inimigo, cedeu ao mundo das trevas, e quando isso aconteceu, não foi o nome dela que foi enxavalhado, mas o nome de Deus. Quando entregamos a vida ao Senhor, Ele passa a ser o Senhor real da nossa vida. Passamos a ser aqui as testemunhas do nome dEle. Sendo assim, o nosso tropeço irá enxovalhar não o nosso nome, mas o nome de Deus. Jó perde os bens e a família. Satanás então começa uma guerra contra Jó. E o primeiro ataque do diabo é contra os bens de Jó, a riqueza e a família. Sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro de Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos ao fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também te falava ainda quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Jó, capítulo 1, verso 13 a 20. Satanás usou homens como os sabeus e os caldeus para roubarem e saquearem os rebanhos de Jó. Ele foi espoliado, roubado, decretou falência, foi à bancarrota. Era como se hoje ele tivesse aberto concordata. E além disso, o diabo usou fogo para queimar as ovelhas e os servos. Falava esse ainda quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 16.
Satanás destruiu todos os bens de Jó. Ele talvez fosse o homem mais rico do Oriente, mas de repente empobreceu. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Tenha perdido seus bens, está sem crédito, sua empresa faliu, seu negócio acabou. A crise financeira hoje, a despeito de toda a prosperidade que temos em nosso país, bateu à porta de muitas famílias. Pode ser um investimento que não deu certo, um negócio que frustrou, a empresa que não reage, a globalização que causa instabilidade, o jovem que saiu da faculdade e não encontrou trabalho, o pai de família que foi demitido aos 50 anos. Satanás atacou os bens e a família de Jó, conforme escrito no capítulo 1, do versos 18 e 19. Também este falava ainda, quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Eis que se levantou o grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a boa nova. Jó tinha 10 filhos e todos morreram num único desastre. A dor deste homem era indescritível. Ele rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Verso 20. Em Jó, capítulo 5, verso 3, os amigos o acusavam dizendo, bem vi eu, o louco, lançar raízes, mas logo declarei maldita sua habitação. Aqueles que deviam estar ali para consolá-lo, para dar o apoio necessário naquele momento de tanta dor, apontavam o dedo e diziam, isto está acontecendo porque você foi amaldiçoado, isto é maldição que veio sobre a sua vida. Diziam que os filhos de Jó tinham sido desamparados, destruídos porque eram rebeldes. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas, e não há quem os livre. Verso 4. No capítulo 8, verso 4 diz, os teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Quem sabe esse é o seu dilema da sua vida hoje. Muitos pais, muitas mães estão chorando pelos seus filhos. Há muitos filhos que estão no vício das drogas e no pecado. Talvez você esteja vendo seus próprios filhos sendo atacados pelos dardos do diabo, imersos na bebida, nas drogas. Filhos que você acariciou e hoje você os vê no fundo de um cárcere, vivendo numa situação tão terrível. Quem sabe a desobediência, a rebeldia dos seus filhos tem tirado a sua paz, a sua alegria. A perda da saúde. No capítulo 2, a partir do versículo 4, vemos que Satanás ataca a saúde de Jó. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Satanás acreditava que se Jó perdesse a sua saúde, blasfemaria contra Deus, e Deus permitiu que Satanás o tocasse, mas não tirasse a vida dele. E Jó foi ferido com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça, verso 7. E diz o texto que Jó raspava as feridas com cacos de telha, verso 8. No capítulo 3, Jó chega a amaldiçoar seu nascimento. Ele desejou ter morrido no ventre da sua mãe. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Jó capítulo 3, verso 11. Por que não morri quando estava no ventre? Porque não morri logo que nasci. No verso 12, ele desejou que os seios de sua mãe estivessem murchos, para que ele tivesse morrido de fome. Porque houve regaço que me acolhesse, e porque peitos para que eu mamasse. Verso 12. Ele procurava e desejava a morte, mas parecia que ela fugia dele. Veja o verso 21 e 22. Que esperam a morte e elas não vêm? Eles cavam em procura dela, mais do que o tesouro ocultos. Eles se regozijaram por um túmulo, exultariam se achassem a sepultura. Quem sabe você vive hoje o drama de uma enfermidade crônica na sua família. Ou você está no hospital ao lado de alguém ligado a tantos aparelhos. Talvez você já não suporte mais ouvir tantos gemidos. Jó sofria.
desejava sequer ter nascido. E hoje, muitas vezes, vemos pessoas em situações parecidas. Elas estão experimentando tanta dor que desejam não ter nascido, desejam a morte. Talvez você esteja vivenciando tantas circunstâncias, pensando em desistir da vida. Contudo, saiba que o Senhor pode restaurar a sua vida. Satanás ataca o casamento de Jó. Em Jó, capítulo 2, versículos 9 e 10, Satanás ataca o casamento de Jó. A esposa de Jó, mãe de seus 10 filhos, diz a ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela diz: você ainda vai ser fiel a Deus? Vai continuar íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre, acabe com tudo. Verso 10. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. A mulher de Jó se sentiu pressionada com toda aquela tragédia que havia cometido o marido. E assim acontece com muitas esposas. Estas não suportam as pressões dos problemas dos esposos, seja o emprego, a enfermidade. Assim como a mulher de Jó, estão acostumadas apenas com o sucesso. Jó era rico. A casa deles era cheia de servos. Ela tinha de tudo. Estava acostumada só com o sucesso, não com o sofrimento. Estava habituada com a glória da prosperidade e não com o vale da adversidade. Essa mulher blasfemou contra Deus. Ela ergueu seus punhos contra o Senhor e ordenou que o seu marido rompesse com o Eterno. Rompa com Deus, Jó. Amaldiçoa a Deus e morre. Jó estava enfrentando o problema, o drama, a angústia da crise conjugal. Ele sofria com o abandono da esposa no momento em que mais precisava dela. Naquele momento de solidão, de aflição tão terrível, a dor superou o romance. Naquela hora, a vida embalada dos carinhos, de afeto, de carícias, de alegrias, não mais importava para ela. Vamos acabar com tudo, disse ela. Jó perde os amigos. Por fim, o que tinha sobrado a Jó eram apenas seus amigos, que foram até ele para consolá-lo. Mas Satanás atacou também amizades de Jó. Os amigos que vieram para abraçá-lo, para beijá-lo, passaram a lhe dizer tantas palavras duras, conforme nos mostra o capítulo 22, a partir do verso 21. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as tuas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a ele e ele ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás: para cima. E Deus salvará a humilde, e livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, graças à pureza das tuas mãos. No verso 23, um dos amigos de Jó diz: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda. Muitas vezes, quando uma pessoa está vivendo uma tragédia em sua vida, muitos amigos irão se aproximar e questionar: será que você é crente mesmo? Será que você é convertido mesmo? A palavra diz que Deus conhece os que são dele. No capítulo 11, versículo 3, outro amigo de Jó diz que ele era um pecador endurecido. Será o acaso de as tuas parábolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Os amigos de Jó diziam que ele era rebelde, hipócrita, ladrão, explorador dos pobres, insensível às necessidades dos aflitos. Diziam até que Jó era louco. Talvez você esteja vivendo algo assim como Jó. Seus amigos mais chegados se revoltaram contra você e você se encontra tão decepcionado, cheio de mágoa por causa da traição, das acusações insolentes, injustas, mas saiba que Deus não te abandonou. Ele é o seu amigo mais fiel, que cuida de você e tem visto as suas aflições. Jó estava vivendo sozinho, sem ninguém que lhe apoiasse. Havia perdido os bens, os filhos, a saúde, o casamento e agora os amigos. Temos aprendido que na vida como termina que conta.
Existe um texto nas Escrituras que diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmos capítulo 30, verso 5. Podemos recomeçar a cada manhã, e a forma como vamos reagir às circunstâncias pode mudar a realidade da nossa volta. Qual seria a sua atitude no lugar de Jó? As atitudes de Jó diante do sofrimento. Jó, diante de todo o sofrimento, desabafa com Deus sobre sua dor. Quando a dor insiste em nos consumir, podemos contar para Deus e dizer para Ele: Senhor, está doendo. Quando eu me converti, cantávamos um corinho que dizia assim: canta para Jesus onde é a tua dor, Ele te ajuda a levar a cruz, com insistência ora, que tu vais vencer. E o que tu precisas, conta para Jesus. Conta para Jesus, Ele vai te ouvir. No livro de Jó, vemos que por 16 vezes ele perguntou por quê. Por que estou sofrendo? Porque eu perdi meus filhos. Porque Deus não responde às minhas orações. Porque eu perdi meus bens. Porque meu casamento acabou. Porque meus amigos me acusam. Porque Deus não me mata. Jó estava cheio de queixas. 34 foram elas. Ninguém entendia as causas do sofrimento de Jó. Aqueles que o conheciam, que sabiam quem ele era, não entendiam por que Jó estava sofrendo tudo aquilo. Satanás dizia: ele serve a Deus por interesse. A mulher de Jó dizia para ele: amaldiçoa a Deus e morre. Ela pede ao marido para desistir de Deus e morrer. Os amigos de Jó não entendiam aquele sofrimento e diziam que ele sofria por causa dos pecados dele. Jó, porém, entendia que as suas aflições tinham sido impostas por Deus, mas ninguém discerniu que se tratava de Satanás que atacava Jó. A intervenção de Deus na vida de Jó. Mas Deus intervém na vida de Jó, trazendo restauração. Deus não respondeu sequer a uma dos questionamentos dele. Ele fez 70 perguntas a Jó. E numa delas Deus disse: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó capítulo 38, verso 4. O Senhor perguntou: onde estava Jó quando ele espalhava as estrelas no firmamento? Onde você estava quando eu colocava os limites da terra e do mar? Verso 10. E Deus mostra para Jó a sua soberania. Quando não podemos entender o que Deus está fazendo, tudo o que precisamos saber é que Ele está no controle. Ele é Pai. Deus foi mostrando para Jó tudo o que ele fez, como sustentava tudo na vida dele e na de todos. Deus estava mostrando para Jó o quanto ele é soberano, maior do que todas as circunstâncias, maior do que todos os problemas, tribulações. 70 vezes Deus mostrou a Jó que ele é o Criador, o mantenedor. É Deus que sustenta todas as coisas, tudo está sob controle dele. Tudo que Satanás intentou contra Jó, Deus reverteu em bênçãos. Satanás tentou afastá-lo de Deus, mas Jó ficou mais perto de Deus. Satanás tentou destruir a confiança de Jó, através do sofrimento em sua vida, mostrando que Deus não é soberano, nem tampouco amor. Mas Jó se curvou diante da soberania de Deus. Satanás tentou encher o coração de Jó com mágoas de seus amigos, mas Jó intercedeu pelos seus amigos. Satanás tentou tirar tudo dele, mas Deus devolveu tudo em dobro. Deus restaura a prosperidade de Jó. Ao final, Jó tirou de tudo o que reviveu pelo menos 6 ensinamentos. Não há crise que Deus não possa reverter. Vejamos o capítulo 42, verso 1 a 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Para Deus não há impossíveis. Nenhum dos planos do Senhor são frustrados. Pode parecer que tudo está destruído, mas Deus transforma toda a maldição em bênção. O médico pode ter dado o diagnóstico: 3 meses de vida. O marido saiu de casa e está vivendo com outra mulher. A filha, que era a fonte de alegria para você, é hoje uma garota de programa. Não importa, querido. Deus transforma toda a maldição em bênção. Jó compreendeu em seu coração essa verdade. Bem sei que tudo podes. Outra lição que Jó aprendeu foi a dos desígnios de Deus não podem ser frustrados. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Versículo 2. Nenhum dos planos, dos desígnios de Deus para sua vida e família pode ser frustrado. Jó também admitiu que o conhecimento que detinha de Deus era superficial. No verso 5 de Jó capítulo 42, ele abre o coração e diz: eu te conhecia só de ouvir.
Ele acreditava ter um grande conhecimento de Deus, mas na verdade ele não tinha intimidade com o Senhor. São nos momentos de dificuldade e dor que você reconhece se tem ou não conhecimento de quem é o Deus que serve. É no momento da pressão que revelamos a nossa fé. Ele conhecia a Deus só de informações, só de ouvir falar. Não é mais o momento de você conhecer a Deus só de ouvir outros falarem que Deus é bom, é amor, é misericórdia, que Ele é todo-poderoso, mas de experimentar tudo isso. No verso 5, Jó abre o coração e diz: mas agora os meus olhos te veem. Jó passou a conhecer Deus mais profundamente. Todos nós precisamos experimentar da bondade, do amor, da compaixão, da misericórdia, do poder de Deus na nossa vida e muito mais, pois não há palavras para expressar a grandeza de Deus. Necessitamos conhecer a Deus profundamente e Jó admitiu isso. Querido, uma coisa é você frequentar a igreja, participar dos cultos e celebrações, mas outra coisa é você viver a vida na igreja. Viver a vida da igreja é ter aliança, ter compromisso, fé, integridade. Jó também reconheceu a sua precipitação ao falar. Ele falou tanta bobagem, tantas coisas que não precisava ter dito. Veja o capítulo 42, verso 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele falou daquilo que não entendia. Muitas vezes a pessoa na hora da crise fala de coisas que não compreende e acaba falando tolices. A palavra diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. Por falta do conhecimento de Deus, muitas vezes dizemos tolices. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, capítulo 42, verso 6. Jó passou a conhecer mais a si mesmo. Arrependeu-se no pó e na cinza. Ele estava voltando àquilo que era, ou seja, no pó, de onde foi criado. Jó estava sendo refeito como um vaso, moldado novamente pelo Senhor. E Deus restaurou a sorte de Jó. Todas as áreas atingidas na vida daquele homem, Deus restituiu, restaurou os seus bens, e não apenas o que foi perdido, mas Deus deu a Jó o dobro de tudo que ele possuía. Hoje, Deus pode colocar em ordem a sua vida financeira. Ele pode reerguer você. Querido ou querida, Deus é o Deus da provisão. A palavra diz exatamente isso, que Deus restituiu o estado de Jó. Verso 12 diz: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deus restaurou a saúde de Jó. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Verso 16. E Jó, que sofreu toda sorte de tragédia em sua vida, pôde ter uma vida longa, uma vida feliz. Deus pode curar as suas enfermidades. Deus pode lhe dar a alegria de ver os seus filhos se casando. Ele pode dar a você a alegria de ver seus netos, seus bisnetos, sendo instrumentos nas mãos dele. O Senhor restaurou o casamento de Jó. Depois que ele foi curado, transformado, a revolta da mulher acabou. Acabou o esfriamento e o casamento foi restaurado. Deus é especialista em reparar vasos quebrados. Para ele, não existem causas perdidas. Não há um casamento perdido. Talvez você esteja pensando que a única solução neste momento para a sua vida seja o divórcio. Acabar com tudo é a única saída. Mas não se esqueça, Jesus Cristo pode transformar água em vinho. Deus restaurou a família de Jó. Ele teve mais 10 filhos. É interessante que Deus não deu o dobro dos filhos a Jó. Isso porque não perdemos os filhos com a morte. O pai deu a Jó tudo em dobro, mas ele não lhe deu 20 filhos, porque eles estavam vivos no céu. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira de Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Queren-Hapuk. Em toda aquela terra não houve que se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Versos 13 a 15. Seus filhos são promessas, não abra mão deles, independente da circunstância, da dor que sente por eles. Amanhã você poderá vê-los como baluartes na mão de Deus.
Deus também restabeleceu as amizades de Jó, que não guardou mágoa dos amigos, mas orou por eles. E essa deve ser a sua atitude. Ao invés de ficar magoado com as pessoas que falam mal de você, ore por elas. Deus, através da intercessão, pode curar você e perdoar seus amigos, conforme escrito no verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Interceda pelos seus amigos, e você verá a manifestação da vida de Deus sobre ele. Deus pode restaurar a sua família. Deixe de murmurar, dobre os joelhos, comece a orar. Os céus irão se manifestar. Quando Jó começou a orar, a cura dele se realizou. Jó aprendeu a conhecer mais de Deus e a tê-lo em primeiro lugar em sua vida. Conclusão. Temos todo um livro na Bíblia relatando a vida deste homem que passou por tantos tormentos, tanta tragédia. Você não encontrará em toda a face da terra alguém que passou com o que esse homem passou. Como termina é que conta. E não é Satanás que tem a última palavra, mas Deus é que tem poder de dizer a palavra final. Por quê? Não é a melhor pergunta para fazermos a Deus. Nós não fomos chamados para compreender os caminhos do Senhor, porque os caminhos dele são mais altos que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos. Isaías capítulo 55, verso 9. Tudo o que precisamos saber é que Deus nos ama e que a nossa vida está nas mãos dele. Talvez você acredite que não está fazendo as coisas certas, mas saiba que ele endireita os nossos caminhos. Isaías capítulo 45, verso 2. E se você tiver o seu coração aberto para Deus, cumprir na sua vida a vontade dele, tudo vai terminar com gosto de mel. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Romanos capítulo 8, verso 28. Se você estiver vivendo a palavra, caminhando com ele, não se preocupe com o que os outros vão dizer. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Jesus é a vida. O plano de Deus nunca foi primeiramente a morte. A morte é uma consequência do pecado. Ali no Jardim do Éden, Deus criou o homem para a vida, não para os nossos olhos experimentarem as lágrimas. E quando nós estivermos com Jesus, nunca mais a morte existirá. Nossos olhos nunca experimentarão uma lágrima. Não existirão mais cinzas, nem dor, nem gemidos. Mas enquanto caminhamos aqui na terra, uma certeza tem que encher os nossos corações, ou da palavra do Senhor que diz: nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Hebreus capítulo 13, verso 5 e Salmos capítulo 23, verso 4. Mas somente o salvo é que pode experimentar essa realidade, porque ele reconhece o alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Certamente, ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, verso 4 e 5. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração?
Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos Teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.